Olá, muito bom dia para você, amigo seguidor do portal Radar Amazônico. Eu me chamo Adriano Santos, com imagens de Jamerson Silva. Nós estamos nesse momento transmitindo diretamente do centro de Manaus, Avenida Eduardo Ribeiro. Meus amigos, para trazer uma notícia um tanto preocupante para você que está aí do outro lado. Na manhã desta segunda-feira, era esperado o debate com os 7 candidatos a vice-prefeito de Manaus. Inclusive, eles já tinham confirmado presença nesse debate que está acontecendo nesse momento. Ele está sendo realizado pela Band News Difusora FM, transmitido ao vivo pelo YouTube, pela rádio. E aí, meus amigos, inclusive a gente veio acompanhar esse debate para levar as tuas reivindicações. Mais cedo a gente até pediu sugestões de perguntas, Você que está aí do outro lado, se você tem alguma pergunta para fazer para esses candidatos, porque o debate ele existe para isso, para colaborar com a democracia, para que você que está aí do outro lado conheça as propostas dos candidatos, avalie qual corresponde melhor com as suas ideias, e aí você possa decidir em quem vai votar no pleito deste ano. Mas o que acontece? Mesmo tendo confirmado presença, vários candidatos a vice acabaram desistindo de participar do debate. Infelizmente, os candidatos, eu vou citar de um por um para você que está aí do outro lado, e o motivo, a justificativa que eles apresentaram à Rádio Band News Difusora FM para essa ausência inesperada no debate de hoje. Eu vou começar pela vice do candidato Amon Mandel, ele que aparece em segundo colocado, na maioria das pesquisas está ali em segundo colocado. A Nancy Segadelha, que é a vice dele, da Federação PSDB Cidadania, ela alegou que teve que se ausentar do debate por motivos de saúde. Ela estaria ali sofrendo de flebite, que é uma inflamação interna nos vasos sanguíneos, e agora ela precisa ficar de repouso absoluto. Essa foi a justificativa apresentada para a direção da rádio, para se ausentar aí do debate de hoje, viu? Por questões de saúde, Nancy Segadilha, ela não pôde comparecer no debate de hoje. Outro candidato que faltou, candidato a vice, é o Coronel Menezes. Coronel Menezes, que é vice do candidato Roberto Cidade, do União. O Coronel Menezes, meus amigos, ele alegou que tinha outra agenda, que já tinha outros compromissos previstos e por esse motivo não pôde comparecer ao debate. Entendeu? Agora falando sobre o terceiro candidato que faltou, que foi o candidato a vice do prefeito Davi Almeida, o candidato Renato Júnior. Renato Júnior, meus amigos, se ausentou do debate também. Ele era muito esperado porque, afinal de contas, ele é vice do prefeito, que está aí em primeiro colocado nas pesquisas. E ele disse, declarou um comunicado, na verdade, enviado à direção da rádio, é que somente o prefeito Davi Almeida vai responder nos debates pela chapa. Somente o prefeito Davi Almeida vai aí fazer esses debates, vai participar, e que o candidato a vice, Renato Júnior, não pode falar pela chapa. Quem vai falar pela chapa é o candidato Davi Almeida. Lembrando que esse é o segundo debate que está sendo realizado. O primeiro foi pela TV Bandeirantes, a TV Band Amazonas, que a gente também acompanhou aqui na tela do Radar Amazônico, a cobertura completa, os bastidores, e também houve ali a ausência do prefeito Davi Almeida, dizendo que o debate, os outros participantes já estavam preparados para fazer acusações, que o debate não tinha propostas concretas e que por esse motivo ele não ia participar do debate da TV Band. E agora esse é o segundo debate, e agora o que a gente vê também é uma ausência da parte do vice dele, o candidato Renato Júnior. A nossa equipe tinha preparado algumas perguntas, infelizmente a gente não vai conseguir fazer para todos os candidatos por conta dessa ausência, É como eu sempre falo, quem fica prejudicado no final das contas é você que está aí do outro lado, que não vai saber quais são as propostas, a não ser que você vá procurar, pesquisar no site do candidato, mas geralmente a gente sabe que o povo de Manaus, o povo que trabalha, estuda, não tem tempo de ficar indo em site para ler várias páginas de pesquisa. Por isso que é muito importante o debate, para trazer aí de forma clara para toda a população o que esse candidato pretende fazer pela cidade de Manaus. Então eu vou deixar aqui duas perguntas que eu gostaria de fazer, Uma pergunta direcionada a todos os candidatos, meus amigos, que é com relação à segurança no trânsito. Nos últimos dias, eu vou falar para você, como repórter, às vezes a gente fica até chocado de ver tantos casos de acidente de trânsito na nossa cidade, tantos casos. Semana passada teve o caso do motociclista Moab Oliveira, O Moab Oliveira, ele era motociclista de aplicativo, foi pegar a passageira Vânia, lá na Ponta Negra. Você lembra desse caso? A nossa equipe foi lá, acompanhou, transmitiu tudo ao vivo. A Vânia era diarista, estava prestando serviço na Ponta Negra e ia voltar para casa. Chamou o carro de aplicativo e aí houve ali um acidente. Essa moto
moto que estava sendo pilotada pelo Moab acabou batendo em uma picape e o Moab e a Vânia, os dois morreram, né? Os dois morreram. Esse é só um dos muitos casos de acidentes de trânsito que acontecem praticamente todos os dias na nossa cidade. E com esse desfecho terrível, que é a morte dessas pessoas, né? Gente de todas as idades, estudantes, trabalhadores, homens, mulheres, idosos, muita gente morrendo em decorrência da violência no trânsito, em decorrência de acidentes envolvendo motocicletas. Então a minha pergunta para os candidatos, que eu agora eu deixo aqui, caso queiram responder, para todos os candidatos, é quais seriam as propostas voltadas para essa área específica, para diminuir o número de mortes, porque é muita gente que está morrendo, rapaz, né? Infelizmente, todo dia quase a gente tem que noticiar casos de acidente de trânsito e é grave demais, é muito grave. A gente tem que embaçar as imagens, porque se a gente colocar imagens explícitas, você que está aí do outro lado vai passar mal. Então eu queria deixar essa pergunta registrada aqui, caso os candidatos queiram se manifestar. O ideal é que se manifestassem no debate, mas 3 candidatos infelizmente não puderam participar, né? Então fica aqui esse registro. A outra pergunta que eu faria seria direcionada também especificamente para os candidatos, mas como não compareceram, não tem como a gente direcionar, porque não deu para ver como é que foi aí o confronto, esse debate entre eles, como é que seria, né? Infelizmente, a gente espera que no próximo debate todos possam participar, porque você que está aí do outro lado merece saber, merece conhecer de perto as propostas dos candidatos. Afinal de contas, a política acaba interferindo na vida de todos nós, né? Todos os cidadãos manauaras. Eu sou Adriano Santos, transmitindo diretamente do centro de Manaus, com imagens do meu cinegrafista Jamerson Silva, Radar Amazônico, a cobertura completa das eleições 2024. Aqui você já sabe o que o povo quer ver e muitos querem esconder.